Observe a imagem abaixo, ou imagine que você está caminhando em uma cidade grande. As pessoas, as ruas, os carros, os postes, as placas, enfim, tudo o que podemos ver na imagem acima, e ao nosso redor, é constituído por matéria. Mas a matéria também não pode ser vista, e sim percebida através de nossos sentidos, como por exemplo, o ar que respiramos e sentimos através do vento. Matéria é tudo o que tem massa, e ocupa lugar no espaço. Será que existe matéria em toda parte? No espaço sideral, onde os corpos celestes se movimentam, o meio é o vácuo, que significa a ausência de matéria. O vácuo também pode ser obtido em laboratório, através de instrumentos especiais. Corpo. Uma porção limitada de matéria. Uma quantidade limitada de matéria é chamado de corpo. Um corpo trabalhado, que é produzido para alguma finalidade, são chamados de objeto. Exemplo: um pedaço de granito, uma tábua de madeira, e algumas gramas de ouro, podem ser considerados quantidades limitadas das matérias granito, madeira e ouro. Podemos dizer então, que são corpos. Utilizando a madeira, por exemplo, um carpinteiro constrói uma mesa. Com o granito, podemos fazer uma superfície para um balcão de cozinha. Com o ouro, um ourives pode fazer um anel. A mesa, o anel, e o balcão, são corpos trabalhados, e possuem alguma utilidade. Dizemos então, que são objetos. Nesses exemplos citados, cada objeto é composto por uma espécie diferente de matéria. Isso nos leva a um novo conceito, o de substância. Substância. O ouro, a água, o ferro, o diamante, o giz natural, o barro, e tudo o que você conseguir relacionar como uma variedade de matéria, são considerados substâncias. Chamamos de substância as diferentes variedades de matéria. Observe a imagem abaixo, ou imagine algumas ferramentas de trabalho que você provavelmente conhece, como por exemplo, um martelo, uma chave de fenda ou um alicate. Embora diferentes um dos outros, normalmente estes objetos são todos feitos da mesma substância, ou seja, o ferro. Molécula. Para você entender o que é molécula, vamos partir para um exemplo. Imagine você colocando uma tampa em uma panela com água fervendo. Depois de alguns instantes, ao retirar a tampa, nela verá gotículas de água. Provando essas gotículas, ou até mesmo observando, saberá que apesar de pequenas, elas continuam apresentando as mesmas propriedades da água. Cada uma dessas gotículas podem ser fragmentadas em partículas ainda menores, até que se chegue na molécula da água, que ainda apresenta as mesmas propriedades dessa substância. Molécula é a menor porção de uma substância, que tem as mesmas propriedades dessa substância. Apesar de tão pequenas, as moléculas são formadas por partículas ainda menores. A molécula da água, por exemplo, é formada por duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. As partículas que formam as moléculas são chamadas de átomos. Os átomos, por sua vez, não apresentam as mesmas propriedades da substância de que fazem parte, ou seja, cada átomo tem uma propriedade única, mas para existir molécula, é necessário uma combinação de átomos. Atração e repulsão entre partículas. As partículas que formam as substâncias contêm energia. Essa energia faz com que as partículas tenham um movimento vibratório, e por isso, elas podem atrair ou repelir. A força que atrai as partículas entre si, é chamada de força de atração ou coesão. A força que repele as partículas entre si, é denominada força de repulsão. Nos corpos sólidos,
Como um pedaço de ferro, por exemplo, a força de coesão entre as partículas é maior que a de repulsão, ou seja, as partículas são mais unidas. Por isso, os corpos sólidos são bem rígidos. Já nos gases, como os que compõem o ar atmosférico, a força de repulsão é maior que a de coesão, ou seja, são muito afastadas. Isso faz com que os gases se expandam muito, ocupando todo o espaço em que são colocados. Nos líquidos, como a água por exemplo, as forças de coesão e repulsão são iguais. Por isso, eles não apresentam a expansibilidade dos gases ou a rigidez dos sólidos, mas sim, a mobilidade característica e a propriedade de tomar forma do recipiente em que estão contidos. Propriedades da matéria. Propriedades gerais. As propriedades gerais, comuns a qualquer espécie de matéria, variam entre extensão, massa, peso, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, indestrutibilidade e porosidade. Vamos conferir cada uma delas. Extensão. Quando colocamos livros nas prateleiras de uma estante, os lugares vão sendo ocupados, até que o espaço disponível fica todo preenchido. A propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço, é chamado de extensão. Massa. Tanto um lápis como uma mesa, podem ser feitos da mesma substância, ou seja, a madeira. Mas para construir a mesa, é preciso uma quantidade muito maior de madeira do que um lápis. Então, a quantidade de matéria em um corpo, é chamado de massa. A massa é o que lemos em uma balança quando colocamos um corpo sobre ela, ou seja, o que você lê quando você sobe em uma balança, é a sua massa, e sua unidade é o quilograma. O que devemos lembrar é que massa não significa peso, pois a massa não se altera de acordo com a gravidade. Peso. O peso é o resultado da ação da força da gravidade sobre um corpo. Ao contrário da massa, o peso varia de acordo com a gravidade, e mede-se através de um aparelho chamado dinamômetro. Sua unidade é o quilograma-força. Inércia. Quando você está em pé em um ônibus, por exemplo, e este arranca para frente, você é arremessado para trás. Isso ocorre porque a tendência do seu corpo é permanecer na situação em que estava antes de o veículo entrar em movimento, ou seja, parado. Se o veículo está em movimento, e de repente para, você será arremessado para frente, pois a tendência de seu corpo é continuar na situação anterior, ou seja, em movimento. Então, a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja em movimento ou em repouso, chama-se inércia. Impenetrabilidade. Você já tentou colocar dois objetos em um mesmo lugar? Ou um ficará ao lado do outro, ou por cima, ou na frente, mas nunca exatamente no mesmo lugar. Fazer com que ambos ocupem o mesmo espaço é praticamente impossível, pois dois corpos não podem ocupar simultaneamente um mesmo lugar no espaço. Às vezes parece que essa propriedade não é válida quando dissolvemos açúcar no café. Temos a impressão de que ambos passam a ocupar o mesmo lugar, mas isso não é verdade, pois enchendo uma xícara de café até a borda, observamos que à medida que o açúcar é colocado, o nível do café sobe, e ele transborda. Compressibilidade. Se você empurrar o êmbolo de uma seringa de injeção, com o orifício de saída tapado, vai perceber que o êmbolo empurra o ar contido na seringa até um certo ponto. Isso acontece porque o ar pode ter seu volume reduzido, ou seja, comprimido. Dependendo do tipo de matéria, a compressão pode ser maior ou menor. O ar, por exemplo, é altamente compressível, já a água se comprime muito pouco. Então, a propriedade que a matéria tem de reduzir seu volume quando submetida a certas pressões, é chamado de compressibilidade. Elasticidade. Continuando com o exemplo da seringa na compressibilidade, depois de comprimir o ar dentro da seringa, e mantendo o orifício de saída tapado, quando soltamos o êmbolo, o ar retorna ao volume que tinha antes da compressão.
Então, a propriedade que a matéria tem de retomar ao seu volume inicial, após cessada a certa força que causa a compressão, é chamado de elasticidade. Divisibilidade. Com o auxílio de um martelo, por exemplo, podemos reduzir a pó um pedaço de giz, de grafite, de granito, e etc. Isso é possível porque a matéria pode ser dividida em pequenas partículas. Então, a propriedade que a matéria tem de se reduzir a partículas extremamente pequenas, é chamada de divisibilidade. Indestrutibilidade. Quando um pedaço de lenha é queimado, os materiais que fazem parte da composição da madeira se transformam em cinza e fumaça. Essa transformação mostra que não houve a destruição da matéria, mas sim, a transformação de uma substância em outra. Disso, podemos concluir que a matéria não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada, ou seja, indestrutível. Esse fato, que é um dos princípios básicos da química, se deve à característica da indestrutibilidade da matéria. Porosidade. Entre as partículas que formam as substâncias, existem espaços maiores ou menores, dependendo do tipo de matéria. Por exemplo, nos gases os espaços entre as partículas são maiores do que nos líquidos e nos sólidos. Por isso, os gases são mais compreensíveis, e também podem expandir-se mais. Esses espaços, chamados de poros, dão a porosidade à matéria, ou seja, dão à matéria a propriedade de não ser compacta e sim contínua. Outro exemplo simples de matéria porosa, é uma esponja de tomar banho. Propriedades específicas. Além das propriedades gerais, a matéria apresenta outras propriedades como cor, brilho ou sabor. O sal, por exemplo, apresenta sabor, já a água não. Portanto, as propriedades que são características de cada substância se chamam propriedades específicas da matéria. Essa propriedade se classifica em propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Propriedades organolépticas. São as propriedades que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. As principais propriedades organolépticas são a cor, odor, sabor, textura, brilho, e o estado físico ou de agregação da matéria. Cor. Cada substância possui uma cor característica. Ou é colorido, possuindo cor, ou é incolor, não possuindo cor. O rubi, por exemplo, é vermelho, o gesso é branco, o ouro é amarelo, a água e o álcool não têm cor. Odor. Algumas substâncias são odoríferas ou inodoras. As substâncias odoríferas possuem um cheiro ativo, como por exemplo, a acetona, o álcool e a gasolina. Já as substâncias inodoras não possuem cheiro, como é o caso da água e dos metais. Sabor. Cada substância tem um sabor diferente. O açúcar é doce, e o vinagre e o limão são azedos. Essas substâncias são consideradas sápidas, ou seja, possuem sabor. Já a água destilada é insípida, não possuindo sabor algum. Textura. Certas substâncias são naturalmente lisas, como é o caso do vidro. Outras se tornam lisas quando polidas, como é o caso do diamante. Mas existem substâncias naturalmente ásperas e que não aceitam polimento, como é o caso do giz natural. Brilho. A capacidade de refletir ou devolver a luz recebida, define o brilho de uma substância. Exemplos: o brilho do diamante lapidado é intenso, o brilho dos metais é metálico, e a madeira é fosca, ou seja, sem brilho. Estado físico ou de agregação da matéria. As substâncias podem ser encontradas na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, podemos citar como exemplo o aço, o enxofre, o gelo e a madeira. No estado líquido podemos citar a água, o mercúrio e o álcool. No estado gasoso podemos citar o hidrogênio e o oxigênio. Propriedades físicas. Como o próprio nome diz, são as propriedades que caracterizam fisicamente as substâncias.
As principais propriedades físicas da matéria são: mudança de estado físico, condutibilidade, magnetismo, solubilidade, dureza, maleabilidade, ductilidade, densidade, dilatação e flexibilidade. Lembrando que existem outras propriedades físicas, mas neste vídeo apresentaremos apenas as principais. Mudança de estado físico. A matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Uma das propriedades que várias matérias contêm é a mudança de um estado físico para outro. Então, a matéria pode mudar de um estado físico para outro, através de uma temperatura definida. Assim, essa temperatura é representada em 4 tipos básicos, chamados de fusão, solidificação, ebulição e condensação. Como exemplo de fusão, podemos citar o ouro transformando-se em líquido, ou um gelo transformando-se em água. Como exemplo de solidificação, podemos citar a água transformando-se em gelo. Na ebulição, é quando a água começa a ferver, e em condensação, pode ser gotículas de água na tampa de uma panela com água fervendo. O que é importante a gente lembrar, é que mudança de estado físico não significa reação química. Às vezes temos essa impressão, porque vemos a matéria visualmente parecer modificada de um estado físico para outro. O que realmente acontece, é uma atração, ou junção de moléculas sem perder a sua propriedade. Já na reação química, ocorre uma completa transformação das propriedades que a matéria contém. Para se aprofundar nesse assunto, pesquise por estados físicos da matéria. Condutibilidade. Certas substâncias são bons condutores de calor e eletricidade, como é o caso dos metais. O mesmo não acontece com outras substâncias, como o isopor, que são maus condutores de calor e eletricidade, sendo considerados isolantes térmicos ou elétricos. Então, a condutibilidade é a propriedade que a matéria tem de conduzir calor e eletricidade. Magnetismo. Quando uma substância tem a propriedade de atrair o ferro, significa que ela apresenta propriedade magnética. Um exemplo de substância magnética natural é a magnetita, um minério de ferro. Outro exemplo popular é o imã. Solubilidade. É a capacidade de uma substância poder se dissolver em um líquido. Algumas substâncias se dissolvem em água, como é o caso do sal e do açúcar. Outras substâncias são insolúveis, ou seja, não se dissolvem, como é o caso do grafite, da madeira e do ouro. Dureza. É a propriedade que algumas substâncias têm de oferecer resistência ao risco. Com um diamante, por exemplo, podemos riscar um topázio, mas o topázio não risca o diamante. Outro exemplo, é quando escrevemos ou desenhamos com um lápis numa folha de papel. Maleabilidade. As substâncias que podem ser transformadas em lâminas são substâncias maleáveis. Exemplos: chumbo, ferro, prata, ouro e alumínio. Ductilidade. É qualquer substância que pode ser transformada em fio, como é o caso dos metais. Os fios de cobre, por exemplo, são usados para conduzir eletricidade que chega em nossa casa. Densidade. Também chamada de massa específica ou densidade absoluta de um corpo, essa propriedade é definida pelo resultado da divisão da quantidade de matéria por seu volume. Então, matematicamente falando, sua fórmula se resume em: densidade é igual a massa, dividido pelo seu volume, ou seja, D é igual a m sobre V. A densidade absoluta é medida em gramas por centímetros cúbicos, ou seja, a densidade absoluta depende da quantidade de massa que se coloca em um determinado volume. Veja um exemplo. Sabemos que o volume de uma caixa de sapatos é maior que o da caixa de fósforo. Assim, colocando 10 gramas de algodão na caixa de fósforos, percebemos que a densidade absoluta das 10 gramas de algodão na caixa de sapatos será menor que a densidade absoluta das 10 gramas de algodão na caixa de fósforo. Para uma melhor resolução, pesquise sobre densidade, ou peça ajuda ao seu professor. Dilatação. É a capacidade dos corpos aumentarem de tamanho com a temperatura. Exemplo: ferro dos trilhos de um trem recebendo o calor do sol. Flexibilidade. É a capacidade da matéria de dobrar e esticar sem se quebrar. Exemplo: elástico. Propriedades químicas.
São as propriedades que caracterizam quimicamente as substâncias. Em outras palavras, referem-se àquelas que alteram a composição química da matéria, ou seja, a capacidade que uma substância tem de transformar-se em outra por meio de reações químicas. Existem vários tipos de propriedades químicas, mas neste vídeo citaremos apenas 3 exemplos clássicos. Para um melhor aprofundamento, pesquise sobre o assunto, ou peça ajuda ao seu professor. Combustão. Quando uma substância se queima, significa que ela está reagindo com o oxigênio do ar. Essa propriedade se chama combustão. Para que haja combustão, é fundamental a presença de oxigênio. Um exemplo disso é a chama de uma vela. Se você colocar um copo emborcado sobre uma vela acesa, a chama logo vai consumir o oxigênio contido no interior do copo, e nesse instante a vela se apaga. Hidrólise. Hidrólise é qualquer reação química que envolve a quebra de uma molécula, por ação da molécula da água. Em outras palavras, algumas substâncias, quando colocadas na água, se decompõem em suas partes constituintes. Um exemplo disso é o ácido clorídrico, que se decompõe em cloro e hidrogênio. Concluindo, a propriedade que leva certas substâncias a se decompor na água, chama-se hidrólise. Para uma melhor explicação, peça ajuda ao seu professor. Oxidação. É uma reação que envolve um elemento químico, ocasionando a perda de elétrons, e consequente aumento de sua carga. Um exemplo disso é a formação da ferrugem. A ferrugem, então, é o resultado da oxidação do ferro. O ferro, em contato com o oxigênio presente na água e no ar, se oxida, e desta reação surge a ferrugem, que deteriora pouco a pouco o material original. Propriedades funcionais. São propriedades particulares de cada matéria, que possuem uma classificação de acordo com a sua composição, ou com suas características. São aquelas apresentadas por determinados grupos de substâncias, identificados por desempenharem alguma função em comum, como por exemplo, o grupo formado pelas substâncias ácidas. Por ser um conteúdo amplo, serão apresentados apenas alguns exemplos de propriedades funcionais. Para aprofundar nesse assunto, pesquise por funções químicas. Ácidos. Encontrado no vinagre devido ao ácido acético, no limão devido ao ácido cítrico, e nos refrigerantes de cola devido ao ácido fosfórico. Bases. Encontrados em produtos para desentupir ralos devido ao hidróxido de sódio, no leite de magnésio devido ao hidróxido de magnésio, e no cal extinta devido ao hidróxido de cálcio. Sais. Presente no sal de cozinha devido ao cloreto de sódio, na dinamite devido ao nitrato de potássio, e nos fermentos devido ao bicarbonato de sódio. Concluindo, matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. As propriedades da matéria são características físicas ou químicas que nela existem ou que as compõem. As propriedades, no entanto, podem ser gerais, específicas, químicas ou funcionais. As propriedades gerais são características comuns, que se aplicam a qualquer tipo de matéria, como por exemplo, a quantidade de massa que uma matéria contém. Ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas de uma determinada matéria. Essas características especificam e identificam com exclusividade algumas matérias, diferenciando-as das demais. Essa propriedade se divide em 3, sendo propriedades químicas, físicas e organolépticas. As propriedades químicas são obtidas através de uma transformação ou reação química, como por exemplo, queima da gasolina para o funcionamento de um veículo. Já as propriedades físicas não dependem de transformações, pois elas são inerentes à matéria. Um exemplo disso é a capacidade de mudar de estado físico conforme a temperatura. Nas propriedades organolépticas, a matéria é observada através dos órgãos dos sentidos, como por exemplo, a cor, o brilho, o sabor e etc. Além dessas propriedades, também existem as propriedades funcionais. Elas são características constantes em determinadas matérias, de modo que dizemos que essas matérias pertencem a um grupo funcional, tais como bases, óxidos e sais.
Uma vez que as laranjas e os limões são frutas ácidas, por exemplo, elas pertencem a um mesmo grupo funcional. Neste vídeo apresentamos um resumo geral dessas propriedades que a matéria possui, e esperamos que tenha lhe ajudado de alguma forma.